A tabela chinesa da gravidez, também conhecida como tabela chinesa do sexo do bebê, é uma técnica desenvolvida pela medicina tradicional chinesa, que supostamente teria a capacidade de prever o sexo do bebê, baseando-se no calendário lunar chinês. A tabela chinesa ganhou muita popularidade com a internet, havendo centenas de sites que indicam essa técnica para as grávidas curiosas em saber o sexo do seu bebê. Há também quem indique a tabela para os casais que ainda não engravidaram, mas querem ter a possibilidade de escolher o sexo do futuro FILHOA. Os apologistas da tabela chinesa dizem que a técnica tem mais de 90% de eficácia. Alguns sites vão além e afirmam que a eficiência da tabela é de 99%. Mas o que a ciência tem a dizer sobre a tabela chinesa? Existem estudos científicos sobre esse método. Se a tabela chinesa da gravidez é apenas um folclore, um mito, por que ela se tornou tão popular na internet? O que é a tabela chinesa da gravidez? Segundo reza a lenda, a tabela chinesa da gravidez teria sido usada pelos imperadores como guia, para que eles pudessem escolher o sexo dos seus futuros filhos, garantindo assim que eles tivessem descendentes homens, o que lhes assegurava a continuidade da sua linhagem real. Abaixo fornecemos um exemplo da tabela chinesa, conforme publicado anualmente pelo Almanaque dos Fazendeiros Chineses. Para utilizar a tabela chinesa, é necessário o uso de algumas ferramentas, que servem para equiparar o calendário chinês com o nosso calendário gregoriano ocidental. Essas ferramentas são facilmente encontradas pela internet e, essa tabela não foi concebida para ser usada com o nosso tradicional calendário. Mais à frente explico algumas diferenças entre os calendários. Dependendo da fonte na qual se pesquisa, a história da tabela chinesa costuma apresentar algumas diferenças importantes. Há pelo menos 3 versões distintas para a origem da tabela. 2.1 A versão mais elaborada da história diz que tabela chinesa, para prever o sexo do bebê, seria um gráfico originado na dinastia Qing, 1644-1912, que teria desaparecido no ano de 1900 no Palácio de Verão do Imperador Guang Xu, depois que a dinastia perdeu a guerra com a Aliança das 8 Nações no mesmo ano. Ao fim do confronto, a tabela original teria sido enviada à Inglaterra, onde a monarquia britânica mantinha-a escondida como tesouro. Muitos anos depois, em 1972, em circunstâncias não esclarecidas, o papel apareceu na Áustria. Lá ele foi visto por um historiador chinês, que copiou o conteúdo e o publicou em um jornal de Taiwan. Desde então, o gráfico tem sido publicado anualmente pelo Almanaque dos Fazendeiros Chineses. Está disponível nas salas de parto dos hospitais chineses. Outra versão sobre a origem da tabela diz que o gráfico foi encontrado nas proximidades de Pequim, em um túmulo de família real da dinastia Qing. O gráfico teria cerca de 700 anos de idade, sendo, portanto, anterior à dinastia Qing. Uma terceira versão conta que a tabela chinesa original foi encontrada em uma sala subterrânea de Cidade Proibida na dinastia Qing. O gráfico teria sido concebido a partir da teoria do Yin e Yang, dos 5 elementos: metal, água, madeira, fogo, terra, e do Pakua.
Apesar das diferentes histórias sobre a sua origem, todas as fontes concordam que a tabela se baseia na idade chinesa da mãe, e no mês da concepção, sempre de acordo com o calendário lunar chinês, o que acarreta em algumas diferenças relevantes, quando comparados com o nosso calendário ocidental gregoriano, que é baseado somente no Sol. Segundo algumas fontes, na China, o bebê já nasce com 1 ano de idade e completa 2 anos no dia do Ano Novo Chinês, que costuma ser entre janeiro e fevereiro, sem uma data fixa anual. Portanto, para que a tabela chinesa possa ser utilizada, é preciso antes descobrir qual é a idade da mãe segundo o calendário chinês. Em geral, exceto para as mulheres que nasceram em janeiro e fevereiro, a idade lunar chinesa é 1 ano acima da idade real. Por exemplo, se você nasceu em 30 de 8 de 1990 e engravidou em 20 de 9 de 2016, a sua idade real será 26 anos, mas a sua idade chinesa será 27. Por outro lado, se você nasceu em 25 de 1 de 1990 e engravidou em 20 de 9 de 2016, sua idade real e sua idade chinesa serão de 26 anos. Qual seria a explicação racional para acreditarmos, por exemplo, que todas as mulheres com 30 anos, que foram fecundadas no mês de junho, vão ter sempre bebês do sexo masculino? E qual é a razão para que mulheres com 21 anos só tenham chance de ter filhos homens, caso a concepção ocorra no mês de janeiro? Quando esse tipo de previsão, que foge ao bom senso e briga com a lei das probabilidades, é feita, esperamos que uma boa explicação seja fornecida. Caso contrário, a utilização da tabela fica muito mais próxima da superstição do que da racionalidade. Mas os problemas de fundamentos da tabela chinesa não se resumem a uma simples falta de explicações lógicas sobre o seu funcionamento. Há questões amplamente conhecidas, que fazem com que a confiabilidade da tabela seja baixa. Vamos citar algumas delas. 2.1. O primeiro problema é saber exatamente o dia da concepção. Sabemos que a concepção, na maioria dos casos, não ocorre no dia da relação sexual. O espermatozoide consegue sobreviver por até 5 ou 6 dias dentro do trato reprodutor feminino. Portanto, uma mulher que teve relações no dia 29 de abril pode ter ovulado e ter sido fecundada somente no dia 4 de maio. Isso implica dizer que todas as mulheres que tiveram relações na última semana de mês vão ter dificuldades de dizer quando foi realmente o mês da sua concepção. E as mulheres que tiveram múltiplas relações nos últimos meses, como saber o dia correto da concepção? 2. Sabemos que quem define o sexo do bebê é o espermatozoide masculino, que pode transportar o cromossoma sexual X ou Y. Na definição do sexo do bebê, a genética da mulher tem pouca ou nenhuma influência, pois como seu par de cromossomas são obrigatoriamente 20, elas só podem doar um cromossomo X para o seu FILHOA. Portanto, é estranho que a tabela chinesa só leve em conta a idade da mãe e o mês da concepção.
De que forma esses dados poderiam decidir que tipo de espermatozoide vai ser o responsável pela fecundação? Não é impossível que o organismo da mulher tenha alguma influência na escolha do espermatozoide, mas para que isso tenha alguma credibilidade, faz-se necessária alguma explicação plausível, de preferência baseada em dados científicos. É interessante lembrar que a tabela foi supostamente concebida há vários séculos, numa época em que o conhecimento científico era muito pobre. Faz todo sentido que os povos mais antigos imaginassem que, de alguma forma, era o organismo da mulher quem decidia o sexo do bebê. 3. Como explicar os casos de mulheres que têm gêmeos, cada um de um sexo diferente? 4. Se a tabela é realmente eficaz, como explicar que a linha sucessória dos imperadores chineses não seja composta exclusivamente por filhos homens ao longo da história? O que dizem os estudos científicos sobre a tabela chinesa? Muitos websites que fazem apologia da tabela chinesa frequentemente descrevem o gráfico da seguinte forma: apesar de não haver comprovação científica, a tabela apresenta impressionante taxa de acerto. Na verdade, há, sim, comprovação científica. O problema é que os estudos mostram exatamente o oposto, que a tabela não é confiável e apresenta uma baixa taxa de acerto. Portanto, o consenso científico existe de que a tabela não é confiável. O estudo mais famoso e importante sobre a tabela chinesa foi feito na Suécia em 2010. Neste estudo, os pesquisadores levantaram os dados de cerca de 3,4 milhões de nascimentos ocorridos entre os anos de 1973 e 2006. Destes, os pesquisadores conseguiram obter dados confiáveis das mães em cerca de 2,8 milhões de casos. A taxa de acerto da tabela chinesa nesse grupo de 2,8 milhões de mulheres foi de aproximadamente 50%, ou seja, exatamente a taxa de eficácia esperada para qualquer teste que não funcione. Como, por exemplo, tentar adivinhar o sexo do bebê através do cara ou coroa. E a taxa foi sempre ao redor de 50%, não importando a idade da mãe ou o mês da concepção. Esse estudo sueco é o maior, mas não é o único ponto. Há diversos estudos publicados sobre o efeito do calendário lunar sobre a gravidez, não só sobre o sexo do bebê, mas também sobre a data do parto, risco de complicações, evolução do bebê e aumento da fertilidade. Em todos eles não se conseguiu comprovar qualquer relação causal entre o calendário lunar e os resultados da gravidez. Por que a tabela chinesa é tão popular na internet? A tabela chinesa possui uma taxa de acerto de 50%. Isso significa que em 3 milhões de mulheres grávidas, ela vai acertar o sexo do bebê em 5 milhões. Portanto, mesmo com uma elevada taxa de erro, para 50% das pessoas que fizerem o teste, ele parecerá ser eficaz. Já a chance do teste acertar o sexo com 2 filhos é de 25%, ou seja, 750 mil mulheres num universo de 3 milhões de grávidas. Por isso, é tão comum encontrar relatos de mães que garantem que a tabela é realmente confiável. Conclusão:
A tabela chinesa é confiável? Por tudo o que foi explicado até aqui, como era de se esperar, podemos concluir que a tabela chinesa, para prever o sexo do bebê, não possui nenhuma base teórica plausível, e falhou ao ser testada de forma científica em um grupo imenso de mulheres. Aliás, até o momento, todos os estudos que tentam encontrar alguma relação entre as fases da Lua e os resultados da gravidez não conseguiram sucesso. Se você está grávida e deseja saber qual é o sexo do seu bebê, as formas mais confiáveis são o exame de sexagem fetal, que a partir da 8ª semana de gestação tem mais de 99% de taxa de acerto, ou através do ultrassom fetal, que a partir da 14ª semana de gestação já consegue identificar a genitália do bebê. Apenas como nota pessoal, o autor desse texto tem 3 filhas. A tabela chinesa errou o sexo em 2 delas.